Hoje, doutora Maitê tá com a gente. Bem-vinda. Como vai, Bela? Tudo bem? Muito bem, obrigada. Tutu, pega as fichinhas pra mim, por favor, Graucinha. Hoje vamos falar sobre alimentação na menopausa. O que muda no corpo da mulher durante a menopausa? O que a gente tem que ficar atenta, Maitê? A menopausa é a caída do estrógeno, que é o ovário que está produzindo. Então a gente não vai ter mais a ovulação e vai deixar de ser fértil, não vai mais poder engravidar. Isso altera não só a questão de você menstruar e o libido, que a gente sempre tanto fala que vai cair o libido, mas esse estrógeno está envolvido na captação do cálcio no osso, na osteoporose, aumenta o risco de infartar, porque aumenta o LDL, o colesterol ruim, e também altera a memória, altera a questão da irritabilidade na mulher, o sono vigília, aumenta o grau de depressão. Então, menopausa interfere em um monte de coisa, não só libido. Por isso que é bom a gente ficar atenta, né? Sim. E a alimentação pode ser a nossa aliada, não pode? Com certeza, porque nem sempre todas as mulheres podem fazer a reposição hormonal, né? Verdade. Então, a gente acha que a comida é uma coisinha, é besteira. Não é besteira, nós somos o que nós comemos. Então, se a gente souber para cada fase da vida o que vai poder beneficiar, a gente também consegue. Verdade. Sem remédio. Vamos ver os nossos mitos e verdades? Olha, falta de libido em mulheres jovens pode ser menopausa precoce. Verdade. Mas quanto que você fala que é uma mulher jovem para ter menopausa? Antes dos 40 anos de idade. Bem cedo. Bem cedo. E existe. Nossa, existe? Então, às vezes, uma mulher na idade fértil, para os 30, 35 anos, e perde o libido. Nunca vai achar que é menopausa precoce. Não, que fala, não tô nessa idade. Isso. E tem que ser investigado, porque existem traumas aqui na hipófise que podem dar. Por exemplo, quem tem uma gestação que sangra muito, você tem uma coisa que chama apoplexia de hipófise. Você sangra aqui e você não produz mais o FSH. Então, depois de gestação, se uma mulher começa a ter muita perda de libido, é normal dos primeiros 3 a 6 meses, por causa da prolactina do leite que vai, o hormônio que faz o leite. Só que depois desse período muito baixo libido, tem que ser investigado, Kátia. E a gente muitas vezes nem imagina, né? Antes dos 35, 30 anos, que você vai estar com uma menopausa tão precoce assim, né? Porque perda de libido em jovem tem a ver com nervoso, estresse, trabalhar muito, obesidade, bloqueia os hormônios do libido, preguiça. Então, mulher envolve muita coisa, né? E a gente mistura as coisas. Vai tudo num balaio só. Mas a gente é tudo misturado. A gente é, junto né? E batido. Por isso que dá certo, né? Vamos ver mais uma, ó. Não ter sintomas de menopausa significa que a mulher não está na menopausa. Então, mito isso. Mito. Agora, como saber que você está no climatério, que é o período que antecede a menopausa, que é a última menstruação, Maitê? Então, quando uma mulher já está depois dos 45 anos de idade, 50, e começa os sintomas clássicos, que são fogacho, é um calor, Kátia, que vem daqui para cima, rubor facial esquenta, falo que elas ficam paradas, arranca a roupa, quer ficar... Mas arrancar tudo? Vixe, Maria! E dura uns 15 minutos, geralmente no período noturno, mas tem mulheres que tem mais. A secura vaginal, começa a ter dor para ter penetração, falta de libido, muito cansaço, indisposição, são os sintomas clássicos. Mas muitas mulheres não sentem muito, como tem mulheres que não sentem cólica. Não tem mulher que menstrua e não tem cólica nenhuma? Eu nunca tive cólica. Pois é. Isso tem a ver que você não vai ter tantos sintomas na menopausa. Então, mas tem a ver com a idade da sua primeira menstruação? Tem eu a ver menstruei também. com 16. Você teve uma puberdade tardia. Depois dos 14 anos é tardia. Então, provavelmente, quem tem a tardia vai ter uma menopausa tardia também. E os sintomas de menopausa, você pode não ter nada, mas você já tem o ovário sem produzir nada. A gente vê isso por um exame laboratorial, que chama FSH. Mas aí você vê pelo FSH que vai caindo, vai diminuindo? Ele vai, na verdade, aumentando. Ah, vai aumentando? Porque ele é feedback negativo. O estrógeno produz menos, o FSH, aqui na hipófise fala, levanta. Maior que 40, Kátia, já significa a perda da função ovariana, tá? É muito comum mulheres que fizeram histerectomia, retiraram o útero por mioma, outras causas. Como é que vai saber se está na menopausa ou não, se não vai menstruar mais? Mas pelo exame, né? Pelo exame. Então, muitas mulheres falam, eu entrei na menopausa quando eu fiz histerectomia. Não, é quando o ovário parou de funcionar. Se você tirou tudo, aí sim. Se você só tirou aqui a casinha e deixou os ovários preservados, você ainda não entrou na menopausa. Só quando você não, quando você tiver essa falência dos ovários, né? Sim. Que aí quer dizer que você entrou na menopausa. Ah, interessante. Vamos ver mais um.
O nível dos hormônios femininos aumenta durante a menopausa. Mito. Podia ser verdade, justamente o contrário. Os hormônios femininos caem. Por isso que a mulher fica mais friorenta, a mulher perde muito libido, a pele vai ficando mais seca, o intestino mais preso, o cabelo fica mais fininho e cai, a perda de libido, indisposição, vontade de doce, porque abaixa a serotonina, insônia, irritabilidade. Tudo isso é consequência da falta de estrógeno. Mas aí tem que conversar com o médico para ver se você pode fazer uma reposição hormonal sintética, né? Sim. Ou formas mais naturais, que você já falou que existe também, né, Maite? Exatamente. Então, muitas mulheres têm medo de fazer a reposição hormonal. Existe esse medo quando a gente tem na história familiar câncer de mama ou câncer de endométrio. Mas câncer de mama em uma parente próxima que teve antes dos 55 anos? Isso. E principalmente, por exemplo, tia de primeiro grau, não pode ser de segundo grau. Primas de primeiro grau, a avó, mãe e as irmãs, né? Nesses casos, você não pode usar o estrógeno. Para o endométrio, progesterona. A gente tem que fazer essa proteção. Testosterona, alguns estudos falam a favor, contra, mas testosterona aumenta libido, força muscular, memória, disposição para fazer atividade física. Bastante, né? E muitas vezes não aumenta o risco de câncer. Então, você tem que conversar com o teu médico, se você tem o risco, fazer os fatores, dosar os hormônios. Hoje, a gente não tem mais só os remédios prontos na farmácia. A gente consegue fazer bioidêntico isso. De acordo com a minha necessidade, né? E aí o risco não aumenta tanto, porque você fala, essa mulher tem 10, eu preciso chegar no 30, eu dou tal dose. Você não vai na dose média da população, né? Porque o hormônio é justamente isso, ele faz bem, senão a gente é hormônio. Sim, O excesso é que faz mal, mas a falta faz mal. Então a gente tem que tirar o preconceito da cabeça de pensar hormônio faz mal. Não. Você tem que saber usar na dose certa. A história do remédio veneno não é a dosagem? O que te salva pode te matar com a dosagem errada. Na verdade, nós somos hormônios, nós somos vitaminas, nós somos tudo isso. É um mix. E a gente sabendo a concentração e a hora certa de repor é que a gente vai ter uma vida mais saudável. Bom, volto pra gente falar um pouco mais sobre a reposição. Mas voltando com a doutora Maite, vamos ver mais um mito, a verdade, que a gente tem aqui, ó. Ops! Peraí! Isso. O cálcio é fundamental durante a menopausa, já que nessa fase o risco de osteoporose é maior. Verdade. Mas eu não formo um banco de cálcio até os 35 anos, depois eu vou perdendo? Exatamente. Então isso é muito importante, Kátia. Nessa fase de puberdade, de primeira fase adulta jovem, é onde você vai formar a estrutura do osso. Então, você formou ele bem forte. Até os 50 anos ele fica estável. Depois, se vem a menopausa, o estrógeno ele vai roubando. Se você tem uma estrutura boa, ele vai durar mais tempo. E se ele já é muito ruinzinho? Fica pior ainda. Fica pior ainda. Por isso tem que fazer a densitometria óssea, né? Exatamente. A densitometria óssea tem que ser feita toda mulher que entrou na menopausa, porque o estrógeno baixo vai propiciar a perda de cálcio nesse osso. Mas você sempre me pediu para fazer até antes. Para depois a gente conseguir ter uma forma de comparação, né? Porque a gente sabe que 88% da população de São Paulo está com deficiência de vitamina D. Olha, se eu não tenho a vitamina D que pega o cálcio e gruda, você também quando entrar na menopausa vai ser pior a perda. E aí a gente fala, mas eu como direitinho, tomo suplemento como o médico mandou, mas o corpo não consegue absorver porque falta vitamina D? Exatamente. Então a gente tem que, como que você faz esse osso ficar forte? Você tem que ter cálcio circulando no sangue, aí o rim produz esse calciferol, que é a vitamina D, que a gente pode tomar, e essa vitamina D leva no osso, o osso tem um gancho, que é quando as pessoas tomam os alendronatos, né, que é para esse gancho gruda no osso. Não adianta você ter um monte de cálcio no sangue e não absorver. O que vai acontecer com esse cálcio? Eu acho que pode ir pro rim, dar pedra nos rins, outras coisas, né? Pedra na vesícula, pedra no rim, pedra no fígado. Então a gente tem hipercalcificação em outras áreas. Por isso quer dizer, falta o cálcio nos ossos e sobra nos outros órgãos que não devia ter cálcio nenhum, né? E por isso que pessoas que têm o cálcio normal, não é para ficar tomando excesso de cálcio. Sim, é. Então vitamina é uma coisa séria, não é para ficar tomando aleatoriamente. Vou tomar 70 comprimidos. Não faz mal. Mas você isso. não precisa, né? E assim, você fala assim, quanto que eu tenho que tomar o mínimo de cálcio por dia? É comum essa pergunta. 3 unidades de coisas com cálcio. Então vamos ver na mesa. Aqui a gente não tem.
Tem o iogurte. Um pouquinho, né? Tá. Mas essa é uma porção? Uma porção. Mais ou menos ele vem já pronto, né? Quando você compra no supermercado. 250 gramas. É uma porção. Vou comer 3 porções de cálcio variado. Pode ser uma fatia de queijo branco bem grossinha, tá? Podem ser verduras escuras. Então, por exemplo, a gente tem aqui espinafre. E o espinafre, ó, que bonitinho. Ah, isso aqui é orgânico, gente. Olha que bonitinho. É orgânico. E olha, você vê como o bichinho de bobo não tem nada, né? É. O bichinho só vem, ó lá. Aqui, ó. Ele vem no espinafre, que é orgânico. Então, ao invés de você ficar, ai, vou comprar. Ai, tem bichinho. bicho. Não. É sinal que o bicho é mais esperto do que a gente. Então você compra e às vezes ele escolhe o que é bom. E às vezes tem umas marquinhas. Sim. E as pessoas falam, ah, mas esse tá feio. Mas esse é o mais saudável. É o mais saudável. Né? Verdade. Deixa eu pôr o coleguinha pra lá, só pra ele não ir nos outros alimentos. Espera aí. Ô, Tutu, pega o coleguinha aqui, leva ele lá no jardim. Você viu como ele é esperto, Tutu? Bichinho de burro não tem nada. Cuidado que ele vai achar que você é o espinafre. Então, quer dizer, dá preferência também aos alimentos com menos agrotóxicos, né? Sim, isso é importante porque a gente acha que precisa tomar só comprimido. Não, às vezes você pode suplementar na alimentação. Sim, verdade. Aspargos. Então, ó, aqui vamos falar então de alimentação para menopausa. Quem está em casa, olha só que interessante, a gente está usando as folhas mais verdes escuras do que as claras. A gente está usando coisinhas bem vermelhas, ácidas, cítricas e pretinhas, que tem ferro. Porque na menopausa a gente tem uma tendência de anemia, de osteoporose, aumenta o risco cardiovascular. Mas por que de anemia? Porque você faz uma hemodiluição. Você não consegue, com a idade, absorver o ferro da mesma forma que um jovem absorve. Por isso que, com o tempo, o nosso intestino também está ficando preguiçoso. As vilosidades intestinais, elas não abrem, assim, o espacinho para a vitamina entrar. Por mais que você dê vitamina, um idoso nunca absorve igual um jovem. Né? Ela passa. Verdade. As vitaminas que a gente tem sênior, que é para a idade adulta, elas são com alta concentração. Da mesma forma, num pós-bariátrico, a gente usa uma concentração totalmente diferente, porque vai passar e não vai ser absorvida. Então, a gente precisa, além de repor o cálcio, a pera é uma fruta bem interessante. Por quê? Ela tem baixa caloria, umas 40, 50 calorias, e ela tem cálcio, que quase ninguém sabe. Tem cálcio? Tem. Não. Então, pera é muito importante na menopausa. De pera? Principalmente essa daqui, que é a mais amarelinha, não a verdinha. Ah, que legal, tá? Não sabia. De frutas. Por que a gente tem uma maçã verde aqui? Maçã verde, na menopausa, é melhor do que a maçã rubi. Por que o que elas têm de diferente? Elas têm, na casquinha, elas ativam a gente produzir GLP-1, hormônio da saciedade. Ah, que legal. Então, dá saciedade. Você come menos, come menos. E ela é um antioxidante bem potente e ela faz o intestino também abrir as velocidades para absorver vitaminas. Uma por dia? Uma maçã por dia. Tá. E o kiwi? O kiwi, nossa, é muito pouco caloria. É? 30, 40 calorias. É só isso? E ele é diurético e ele melhora o intestino. Tá? Então, às vezes você fala, ai, que fruta que eu vou comer no meio do dia? Porque na menopausa você engorda com facilidade. Porque o metabolismo fica mais lento também, Sim. né? Aumenta aqui a gordura visceral, porque andrógenos são produzidos, aumenta a retenção de gordura e perda de massa muscular, você fica mais murchinha, flácida, por isso que o desempenho na academia é pior. E por isso que a gente tem que começar a academia antes de chegar à menopausa, né? Sim. Para ganhar massa magra e depois quando começar a diminuir, você não tem uma resistência para manter aquele músculo, né? A nossa massa magra acelera em 30% o metabolismo. Ai. Se na menopausa a gente quase perde 40%, 50%, então a gente tem que repor de alguma forma. É verdade. Se a gente em casa perceber assim, eu como pouco, igual que eu 15, 20 anos, você vai engordar. Você tem que comer menos com a idade, você tem que usar alimentos que acelerem o metabolismo, tem que fazer atividade física para compensar a apoptose celular, a morte celular. Sim, não tem jeito. Então, não adianta ficar comendo manga, laranja, uva, até mamão, banana, que tem as fontes boas para cada idade. Mas na menopausa a gente tem que pensar em baixa caloria e em acelerar o metabolismo. Que são justamente esses os mais indicados. Sim. Vamos para umas perguntas que surgiram e a gente fala dos outros alimentos já também, ó. Vamos ver. Marlisa, minha barriga aumentou muito na menopausa. 3 meses faço exercícios de pilates 3 vezes por semana e mesmo assim não mudou nada. O que posso fazer para melhorar? Muito bem.
O que acontece? A gente tem que priorizar atividade física de alto impacto da frequência cardíaca e que faça diferença na sua vida. Quer dizer, o Pilates é uma delícia, mas alonga, mas você não fica ofegante. Não. Pilates aumenta o quê? Fibra muscular da estrutura, melhora a postura, melhora a firmeza, mas não perde peso. Tá? Então a gente ou faz uma musculação que vai aumentar essa massa muscular, acelerar o metabolismo, ou são os exercícios que aumentam e abaixam a frequência cardíaca. Que são os aeróbicos. Aeróbicos. Nesse caso, então, a gente poderia mudar se pudesse. E quando a gente fala, não está dando certo, precisa ver se o tempo está correto, se você está ingerindo também na alimentação coisas a mais, se você tem alguma alteração hormonal, por exemplo, cortisol alto na menopausa, a testosterona baixa na menopausa, aumenta a gordura visceral. Então, a gente tem que não só pensar como é 40 anos de idade. Menopausa, o exercício é diferente, a alimentação é diferente e hormônios são diferentes. Mas por isso que é bom a gente começar a conhecer o nosso corpo antes. Sim, porque não vai ser um impacto. Não é um impacto. Sair da inércia, se é drástico, é muito mais difícil. É muito mais difícil, porque você não tem o hábito, né? Se você já está acostumado, até teu metabolismo não é, Kátia, de uma hora para outra que muda. Ah, não. É aos poucos, né? Então, a gente, por exemplo, fala aqui, vamos falar de aceleradores de metabolismo. Esse é ótimo, né? Gengibre. Tem que usar gengibre no inverno, tem que usar gengibre na menopausa. Quanto? 3 gramas por dia. Mas 3 gramas é um pedacinho pequenininho. Bem pequenininho. Isso. Pronto. Põe no frango, põe no suco, põe no chá. Isso. No chá é tão fácil, ainda mais à noite. E o gengibre... Maçã, né? Uma delícia. Canela. Canela. Tá bom, né? O gengibre também diminui a H. pylori, aquela bactéria que a gente... Do estômago, que né? pode dar câncer. Então, isso aumenta também a digestibilidade da pessoa. Os orientais usam muito gengibre na alimentação, né? Muito. Por quê? Porque eles pensam nesse equilíbrio, né? Porque o nitrito que tem no peixe cru, comida de japonês, aumenta o câncer de estômago. Então, e aí ele usa algo para combater. Ele combate. Olha que interessante. Usam espertos. Né? É. Canela a gente pode usar em tudo que é lugar, nas frutinhas, coloca, né, na pera, no forno, isso Uma vai delícia. aumentar. Na própria comida no dia a dia. A gente consegue acelerar até em 10% o nosso metabolismo. Agora, posso também, com indicação médica, fazer uma suplementação com gengibre, canela, pimentos, aceleradores também, né? Sim, pra você não às vezes tem que comer tanto ou gasta muito dinheiro. Essas coisas não são tão baratas. Não. Ou então só, ai gente, mas a minha vida é muito corrida, como que eu vou colocar tanta coisa? Sim. Conversa com o médico, né? O teu médico pode colocar todas as substâncias na concentração exata, você toma uma cápsula por dia. E pronto. Né? Só tem que tomar com bastante água, porque se ela para na garganta minha, já parou. Aquela pimenta arde até o ouvido. Você fala, tem pimenta mesmo. Pior que Faz um golinho, já tá bom de água. E parece que não desce nunca, né? Não desce mais, esquece. Desentupiu o Você ralo. pode comer o que quiser, que ela já estourou, já era, não tem jeito. Verdade. Barrinha de cereais, pode? Então, as barrinhas de cereais, elas são para a gente ativar o metabolismo, comer de 3 em 3 horas, para baixar o cortisol, que vai inchar a barriga. E a gente sabe que esses nuts, eles têm a propriedade de ter HDL, que é o colesterol bom. Na menopausa não aumenta o risco de infartar? Sim. Então eu tenho que combater. Inverter. Como? HDL, que tem aqui e tem no abacate. Agora, essa barrinha de cereais é diferente daquelas que a gente vê por aí, porque ela tem frutas secas, tem essa não chia. apetece. Essa é boa. Tá brilhando. Tá chamando. Pode comer um pedaço. Daqui a pouco eu como, né? Quer dizer, Eu já te conheço. Já conhece, sabe do meu gosto. Mas a gente também tem que escolher. Porque aquelas barrinhas, tem umas barrinhas de cereais, você fala assim, essa aqui é legal, porque tem um monte de coisa. Quando você vê, tem 200 calorias. Exatamente. É igual abacate. Vamos tomar cuidado. Sabe quanto tem um abacate? 250 calorias. Um grande assim? Então não é pra ficar comendo Grande abacate. desse jeito? Até que é pouco. Esse até mais, vai. Esse tá pesado, menina. Eu tava achando que Eu comprei domingo esse. Eu falei, tá tão fofa, falando que só 250. Esse aqui é abacate. É grandão. Gente, esse tá carnudão. Então, o abacate tem HDL, que faz bem, mas é uma colher de abacate, não é para ficar comendo abacate inteiro. E à noite, como você já falou, é legal não, também? Porque à noite a gente deita e dorme e o metabolismo cai. Frutose vira glicose, que vira gordura de barriga. É para comer até as 3 da tarde. Até 3 da tarde? 3 da tarde. Nada de bater o abacate com leite antes de dormir, viu, seu E com açuquinha. E nem com açuquinha ou leite condensado. Viu, Ocimar? Uma delícia mas aí você já viu, né? Porque acumula justamente aqui, né? Exatamente.
Então, tomar cuidado menopausa de não ficar comendo muito à noite. Mas os homens também, porque tem a tal da andropausa, né? E a andropausa engana os homens, porque não é assim igual a menopausa, tchum. A andropausa é devagarzinho. E ele acha que tá super fofo, que ele não tem nada, e de repente... E homem, quando tem a andropausa que não cuidou, a barriga é dura, é muito mais do que mulher. Porque é assim, né? Que é o pior. Engraçado que a gordura é uma gordura parece que compactada, né? Então a barriga mole não é tão perigosa. Aquela dura que você vê brilhante até na praia, sabe? Que você vê reluzente. E que ainda tem uns caroços assim de gordura. Nossa. Mas já viu como forma? Bom, você já viu mais do que eu. Forma uns caroços de gordura. Isso é a gordura ruim, com células marrons, que vão entupir o coração, que vão dar infarto. Falando nisso, infarto. Infarto aumenta na menopausa. Aumenta. O que a gente pode comer para evitar? Volta e aí você me conta. A barriga. Coração, quer dizer, as mulheres depois, quando entram na menopausa, passam a ter os mesmos riscos de infartos que os homens, não? Aumenta mais de 45%. Bastante, hein? Porque o estrógeno é um protetor da produção de colesterol ruim. Então, quando você perde esse estrógeno, você aumenta o LDL e automaticamente abaixa o HDL. O HDL a gente já falou, tem o abacate, né, tem os nuts e tem atividade física que aumenta o HDL. Que é importantíssimo, né? Já o LDL é não comer fritura, gordura, chocolates. E o que a gente pode prevenir esse endotélio, esses vasos dessa inflamação com antioxidantes? E o que tem ação antioxidante? Tudo que essas frutinhas secas e bem vermelhinhas, esse é o Goldberry. É bom, né? Esse é bom. Eu adoro esse. Adoro, né? Você comendo meio quilo por semana, você começa a emagrecer também gordura de barriga. Então ele não é só para isso. Além disso, eles têm vitamina E, que melhora a memória. Na menopausa vai perdendo a memória. Não é menopausa, é a idade, vai perdendo memória, né? Experimenta esse daqui, cara. Isso daqui está muito bonito. Mega amora. Tá linda. Eu cheguei aqui, eu já vi de longe. Muito boa. Docinha. Isso aqui com iogurte. Exatamente. Eu já ia pegar isso aqui no iogurte, ia ficar aquele ali, já ia fazer uma saladinha. Esse daqui, ó, o Blueberry. Essa também é boa, né? Super forte. Na escala de antioxidantes, Blueberry entra em primeiro lugar. E uma coisa, o que é isso aqui? Alecrim. Isso. Ninguém sabe disso. Ele é acelerador de metabolismo. Posso fazer chá de alecrim? Pode. Eu faço pro estômago. Excelente. Com esse você matou todas as bactérias do estômago. Então eu faço um chá de gengibre com alecrim. E uma canelinha. Fechou. Então junto aqui os três e eu mato todas as bactérias nocivas no meu estômago. E eu ponho ainda o hortelã, que é gostoso. Hortelã é bom. Eu tenho um vasinho lá em casa. E é outro sabor, né? Não é bom? Nossa, é ótimo. Então olha só. Toma uma xícara por dia? Uma xícara. Tá. Então... Eu tomo até mais, eu tomo umas 2 xícaras à noite. E é quentinho, né? Gostoso. É bom, né? Então, ó, vamos usar cálcio, então iogurte. Põe as frutinhas em cima. Isso aqui era cranberry? Cranberry. Esse é bom também. Parece uva passa, mas esse tem mais antioxidante. Não tem caloria. Não tem caloria? Tem 30, 40 calorias. Esse potinho? É muito pouco. Quando eu for pro cinema, eu vou levar esse ao invés de pipoca. Melhor, né? Pra ficar mastigando. É uma delícia. Às vezes a gente tem ansiedade de querer mastigar. Pega isso e começa a mastigar isso. É muito melhor, né? É muito melhor. Vamos ver mais uma dúvida que surgiu? Vamos ver de quem é? Da Bárbara. Mulheres que usam o DIU irão sentir os efeitos da menopausa? Bárbara, excelente pergunta. O que é o DIU? O DIU é um dispositivo intrauterino que a gente põe para não menstruar. Mas ele interfere em alguma coisa assim? Então, é que ela tá perguntando assim, porque o DIU tem o de Mirena, que é de hormônio, de progestágeno. Que você não menstrua? Que você não menstrua. E que você pode, o quê? Mascarar os sintomas da menopausa. Sim, você não sabe que tá na menopausa, né? Exatamente, excelente pergunta. Então, quem tá com DIU, às vezes não vai sentir. Mas o exame que você falou? Esse exame também vem alterado. Porque se o DIU ainda tá funcionando... Então ele tá te dando o hormônio, né? E o hormônio no sangue vai vir alterado. Vixe Maria! Ele mascara. Então tem que tirar o DIU? Não, mas você deixa o DIU na função dele que é até 5 anos. Você não vai saber se entrou na menopausa, mas você já está fazendo um tratamento hormonal. É verdade. Mas você pode ter entrado antes do que você imaginava. Olha, interessante. Não tinha pensado nisso, não. Olha, boa pergunta, hein, Bárbara? Essa foi boa. Essa você arrasou, foi bem. Então tem que conversar com o médico também nesse sentido, né? Quer dizer, avisar que você tem o DIU. Porque senão ele pede os exames e ali o resultado pode não ser o real, né? Vai falar tudo ao contrário. E aí a gente fala, pra que eu vou falar pra endócrino que eu tenho DIU?
muda totalmente. Então, e a gente acha que não tem coligação, né? Não vai falar nada. Vamos ver mais uma? Rose, sou cardíaca e fiz cirurgia. Como posso fazer reposição hormonal? Muito bem, Rose. Pacientes cardiopatas não têm indicação de usar testosterona em altas doses, porque aumenta o risco cardiovascular, e estrógenos em altas doses. Então, aumenta o risco de trombose, do risco cardiovascular. Aí vai conversar bem com o seu médico, porque você não vai fazer uma reposição hormonal igual as outras mulheres que não têm isso. Existem jeitos? Existem coisas naturais? Existem outras técnicas? Existem. Então, não pode usar aquele hormônio que a gente vê. Mas conversa com o médico, tem hoje saída, né? Sim. Pra gente encerrar, faltou a gente falar de 5 coisinhas aqui, ó. Alho poró, aspargos, alho, tomate e esse mix aqui. Mix de tudo. De abóbora, de linhaça. Todos os mix, eles têm essa ação de ser antioxidante também e de melhorar o intestino. Quanto mais você tem uma flora intestinal, essa microbiota, tá comprovado que você altera engordar ou não engordar. E aqueles lactobacilos vivos? Mais ainda. Você pode usar, né? Eles matam as gut bactérias, são bactérias envolvidas na obesidade. Então a gente tem estudo, Kátia, mostrando o ratinho gordinho, você implanta o intestino dele no ratinho magrinho, ele engorda, sem comida. Porque a macrobiota, a microbiota está sendo estudada como fator de obesidade. Daqui uns 5, 10 anos vão sair remédios que vão matar justamente as gut bactérias, as ruins. E aí a gente vai conseguir emagrecer de outra forma também. Ah, que legal! Falando em intestino, menopausa prende mais o intestino das mulheres. Mas aí tem que comer mais fibras e tomar mais água? Por isso que tem isso aqui, ó. Olha só, gente, a gente tem que pôr na sopa. Eu adoro alho poró refogadinho. Tem que colocar. É uma delícia. Ele é digestivo, ele é diurético, tira o inchaço e ele melhora o hábito intestinal. Olha, boa. Salsão também. Também melhora. Inclusive, alho, se você amolecer ele e mastigar, é a maior fonte de antioxidante que existe. Só que é estranho, né? Eu gosto. Vai ficar com bafo depois. Depois você fica com bafo. Aí você usa salsa ou salsinha depois. Mastiga. O salsão é porque tira, né? Não, mas tá escrito mesmo. Você tem que comer o alho e comer a salsinha depois. O salsão, né? O salsão e também. O aspargo? Aspargos é muito interessante. Quase ninguém usa ele, mas ele diminui muito a artrite reumatoide, dores reumáticas. E na idade, com a osteoporose, com a menopausa, aumentam as dores no corpo. Sim. Então, aspargos é alta fonte de proteína, de cálcio, magnésio e vitamina K. Nossa, tudo isso? Melhora dores articulares, melhora a calcificação e tem proteína. Cozinha no vapor, gente, só que depois você joga um azeitinho. Não tem caloria quase nenhuma, não engorda. E é uma delícia. Essa parte aqui é mais fibrosinha. Em casa eu corto e depois faço na sopa. Sim. Aí fica cozidinho, você tira essa casquinha. Nossa, uma delícia, né? Então, na verdade, no supermercado, na feira, a gente tem a farmácia. Sim. É só aproveitar, né? E a gente acha, vou usar um dia. Gente, não é pra usar um dia. Isso é pra ter um hábito. Sim. É pra ter um monte em casa. Toda vez que você puder aproveitar, coloca na tua comida, né? Por exemplo, espinafre. Gente, quase que ninguém come espinafre. E salada, ele é ótimo. Você sabe que eu não curto salada, hein? Então, mas salada de espinafre é maravilhosa. Você come ela crua. Essa folha... Já comeu? Não, Ale? Muito bom. Mas é tão gostoso o espinafre cru. Muito bom. É maravilhoso. E espinafre tem triptofano, tira a vontade de doce. Olha, e faz você, e te induz ao sono, né? À noite é legal, né? Isso, dá soninho à noite. Ai, viu que bom? Olha, vou passar para vocês os contatos da doutora Maitê. É claro que pra gente falar sobre esse assunto, a gente podia ficar 2 anos e ia faltar tempo ainda. É legal, né? É muito legal. Agora, já tem muita lição de casa pra gente colocar em prática. Você sabe que o nosso espaço é fantástico, eu aprendo demais, sei que você em casa também, mas é prestação de serviços. A consulta é feita no consultório com o médico. E aí, você vai saber no seu caso isolado, de acordo com como é o teu corpo, sua idade, suas necessidades, suas doenças ou não, o que você pode consumir e de que forma. Então, siga a orientação sempre do seu médico, tá? Vou passar os contatos da doutora Maitê, tem um site que tem umas matérias também lá muito legais, que é o www.endocrino.com.br. Acesse que você vai ter mais informações. Obrigada, Bela. Adorei mais uma vez. Sempre eu aprendo um tantão.